Uhum. Isso aqui não é nosso. Não, esse aqui. Posso tirar? Posso pôr pra cá? Oi, sejam muito bem-vindos ao podcast A Vida Sem Filtros. Hoje a gente está com uma convidada super especial, a Larissa, que vai contar um pouco sobre sua vida sem filtros pra gente. Então, oi Jana, oi Larissa, é um prazer ter vocês aqui com a gente. Oi, Carol. Oi, Larissa. Oi. É um prazer receber você aqui para contar a sua história de vida e esperamos que com essa conversa a gente consiga ajudar você e outras pessoas também. Amém. E eu tô muito feliz de estar aqui, muito lisonjeada pelo convite. Fico feliz de compartilhar um pouco, né, da minha vida. Eu sei que em uma hora é difícil a gente, né, falar de toda a vida. Mas as coisas que eu creio que sejam importantes, né, pra gente ressaltar hoje. Então, muito obrigada pelo convite, obrigado por você que tá assistindo. E fica ligadinho aí que Deus tem uma coisa muito boa pra você hoje. Eu acho que a sua história não poderia ser um podcast. Teria que ser uma série. Tem vários capítulos, né, Larissa? Mas, primeiramente, antes de saber a sua história, conta pra nós, quem é a Larissa? É uma pergunta muito ampla, né? Muito vasta. Né? Eu sou a filha caçula, né, do meu pai e da minha mãe. O meu pai era viúvo e tinha 2 filhos, um casal de filhos, já mais velhos. Quando eu nasci, eles tinham 19 e 18 anos. E a minha mãe também tinha um casal de filhos. Ela era divorciada e quando se casou também, o meu irmão tinha 13, o Azael, né? E a minha irmã Eliana, estão me assistindo lá, ó. Beijão vocês. A Eliana tinha 14, né? Então eu sou bem a raspa do tacho. Meu pai já tinha 54 anos quando eu nasci, minha mãe já tinha 38. E então eu sou essa pessoa, né, que nasci na família depois de uma laqueadura. Minha mãe era laqueada quando ela teve, né, o segundo filho, o Azael Júnior. E 13 anos depois, então, ela engravidou e me teve, né? Então, eu falo que quando Deus tem seus propósitos, não tem quem segura. Você é uma bênção, né, Larissa? Amém! Isso, então, hoje... sou mãe de 2 filhos maravilhosos, a Emanuela de 9 e o Ezequiel de 5 anos. E sou esposa do Pedro Henrique, também, que deve estar me assistindo. Um beijo, amor, te amo. E sou psicóloga, né? Trabalho aí com um público neurodiverso. Daqui a pouco eu sei que vocês vão me perguntar sobre isso, então daí eu já comento um pouquinho. Essa sou eu, assim, basicamente. Por trás, a Larissa estava nos contando, né, Carol? Cada conversa que a gente tem com a Larissa é uma Larissa diferente. É uma novidade que vem aí. Por isso que eu falo que tem que ser uma série sobre a Larissa. Larissa, você tem superdotação. Isso, né? Uhum. Quando você descobriu que tinha essa condição? Então, eu fiz uma avaliação neuropsicológica, foi no início do ano passado. Então, com 33 anos, que eu fui descobrir que eu sou superdotada. Mas o que é superdotação, né? Então, é muito conhecido como altas habilidades ou superdotação, esses 2 nomes são válidos. Mas eu pensava que eu tinha algum problema, na verdade. Eu fui procurar ajuda, eu falei assim, não, estudando psicologia, a gente vai se enquadrando em muitos sintomas, em muitas características, e você fica assim, meio, não, eu preciso me investigar para saber direitinho. Então, o meu pediatra não, né? Meu neurologista, eu tô acostumada que meus filhos vão no neuropediatra. O meu neurologista pediu para que eu fosse fazer a avaliação, porque estávamos em dúvida se eu tinha autismo, se eu tinha TDAH, se eu tinha altas habilidades. Então, quando eu fui fazer a avaliação, por último, eu pensava, talvez seja superdotada, mas eu pensava muito mais no autismo e no TDAH por conta das características, né? E quando fui fazer a avaliação, descobri que não tenho problema de atenção, não tenho problema de memória, pelo contrário, né? Sou muito superior às pessoas da minha idade nessa questão. E descobri, então, que eu tenho um nível grande de perfeccionismo, que eu tenho uma alta sensibilidade, que isso faz parte da característica de superdotação. Pessoas super sensíveis. Então, assim, uma intensidade emocional muito grande. Então, chora com facilidade, sente muito a dor do outro. Então, o nível de empatia é muito grande. Sempre pensa num propósito por fazer as coisas. Então, eu sempre fui aquela pessoa, não, eu preciso ajudar, eu preciso fazer alguma coisa para melhorar a qualidade de vida das pessoas. O que eu posso fazer para ajudar? Então, eu sempre estive muito ativa no meio social,
porque eu pensava que eu tinha um propósito em ajudar as pessoas. E hoje eu entendo também que faz parte da característica de superdotação. Então, eu descobri a superdotação ano passado, e desde então também venho lutando para divulgar para as pessoas, né? Tem muitas pessoas que são superdotadas e que não são identificadas nem na escola, nem na família, e às vezes são tidas até como pessoas muito questionadoras, brigonas, né? Muito intensas, iradas, né? Bravas. Então é legal da gente explicar um pouco, né, para as pessoas sobre isso, para que talvez se identifiquem. E quando você descobriu, que nem você estava comentando antes, quando você era criança, né, que você lia os artigos, quando você descobriu que você tinha essa superdotação. Essa superdotação. Aí você começou a identificar assim, nossa, meu agora faz Deus, sentido. eu não era louca. Nossa, e quando eu aprendi a ler sozinha com 3 anos de idade. Minha mãe descobriu que eu estava lendo a revistinha do Avon, né? E aí ela falou, peraí, o que você está lendo? E, isso aqui, ó, tal coisa. Eu ia lendo, né? E ela descobriu, assim, que eu sabia ler. Então, tudo foi muito autodidata na minha vida. Eu aprendi a ler sozinha, eu aprendi os esportes observando as regras. Conforme as pessoas iam jogando, eu ia compreendendo as regras, o planejamento dos movimentos. Então, eu sempre fui muito bem nos esportes. Então, eu jogava futsal, até minha adolescência eu jogava muito futsal, era meu hiperfoco, assim. Depois eu mudei para vôlei, porque como o futsal foi acabando com as minhas veias da perna, eu sempre fui mais pesada, né, assim, gordinha. Então, fui pro vôlei. Mas, assim, eu sempre tive uma coisa com esporte. Xadrez, ping-pong. Tinha várias medalhas, né, de campeonatos. Eu adorava competir. E aí, depois eu fui entendendo, né? Eu sempre gostei de me desafiar. Então, era muito importante para mim participar das coisas da escola. Então, campeonato de dança, campeonato de esporte, campeonato de matemática, de agrinho. Não sei se aqui vocês são da época do agrinho. Tinha nas escolas municipais. E eu participei, até viajei pelo agrinho, pelo ECA, né? Eu participei com 13 anos de idade de uma conferência aqui em Curitiba, né? Eu morava em Umuarama, no noroeste do Paraná. E participei aqui em Curitiba da construção dos direitos da criança e do adolescente. Nossa, das leis, legal. com 13 anos de idade. Então, assim, eu comecei a fazer uma retrospectiva na minha vida e foi fazendo sentido, sabe? A questão da intensidade emocional, de querer atender as expectativas dos outros, né? De gostar de conversar com pessoas mais velhas, de escutar os idosos contando as histórias de vida, de aprender, né, sobre as questões morais, éticas. Então, eu sempre fui meio diferenciada. E as pessoas na escola da minha idade não gostavam muito de ficar comigo, porque minhas conversas eram meio chatas, assim, para eles, né? E eu também não tinha interesse em saber de coisas do assunto das pessoas da idade. Até na adolescência, a questão de ficar, né? Nossa, as meninas ficavam falando de ficar e de meninos, e eu falava, ai, que perda de tempo. Eu achava, ai, por que elas não conversam sobre outra coisa, né? Eu não gostava de ter os mesmos assuntos, né, das pessoas da idade. Caramba, é diferença, né? É muito diferente. E aí acaba vindo o sofrimento. Eu falo assim, superdotação, as pessoas olham e pensam, ai, nossa, é gênio, né? Nossa, aquela pessoa que sabe tudo. Não é bem assim, né? A gente não sabe tudo, a gente sabe aquilo que a gente tem interesse, então, porque a gente busca e tem maior facilidade de aprender. A rede neuronal é muito mais ativa, então a gente consegue fazer caminhos diferentes do que as pessoas, né, da média populacional. Então, a gente pensa de uma forma diferente, isso às vezes incomoda até os professores. Os professores, não, mas é desse jeito que eu estou ensinando que eu quero que você faça. Então, até uma questão importante da gente comentar da importância das escolas estarem preparadas para receberem esse público que também é atípico, né, que a gente chama de desenvolvimento atípico. Não é só autismo, TDAH, deficiência intelectual, mas altas habilidades também. O para muito mais também gera problemas. Então, é importante a escola estar preparada para atender essas pessoas também com superdotação. Às vezes, a criança está no 1º ano e ela precisa estar no 3º, pela capacidade cognitiva e já o conhecimento que já tem. Então, precisa de aceleração, a gente chama, né? Aceleração do ensino ou adaptação curricular. Então, isso também é bastante importante aí para os professores de plantão, né? Se atualizarem em relação a como lidar com o público atípico dentro da sala de aula, porque isso pode gerar problemas sérios de autoestima, né? As crianças têm evasão escolar, então não querem ir para a escola. Então acontece às vezes de ficar mudando, né, de escola, porque a criança faz um escarcéu porque não quer ir para a escola, porque acha ruim.
Então, é bem importante a gente conversar sobre isso também, sobre os prejuízos, vamos dizer assim, né? De uma superdotação, principalmente daquelas que não são identificadas na infância. Quando a gente conversava, eu até falei pra Larissa, nossa, deve ser muito bom ser superdotada. Aí eu, então, por um lado por outro nem tanto. Mas aí a nossa conversa começou e a gente eu pelo menos acabei identificando alguns pontos. Então, eu acho que vale a pena, né, fazer talvez um podcast falando só sobre isso, de como receber o diagnóstico, porque é muito importante mesmo, como você falou. Nós leigos temos a impressão de que ser superdotado é aquele que sabe de tudo e que não tem sofrimento para nada, e pelo contrário, né? Pelo contrário. Inclusive, estava contando para elas aqui agora, né, antes da gente começar, que eu tenho uma dificuldade enorme de manter o foco em uma coisa. Porque eu tenho muitos interesses e como eu tenho facilidade, eu vou estudando. Eu sou uma pessoa workaholic, eu gosto de trabalhar e principalmente na área científica. Então, eu estou sempre lendo artigos, livros, né? Eu mostro os livros para as pessoas, às vezes, né, do DSM, por exemplo, né, que é o Manual Diagnóstico Estatístico dos Transtornos Mentais. E eu leio aquilo como se fosse um gibi, porque eu quero saber sobre os transtornos mentais, quais são as características, porque é um hiperfoco meu. Então, às vezes, eu pensava ser autista por conta dos hiperfocos, por exemplo, né? Que é muito comum do autismo, uma criança que tem hiperfoco em, por exemplo, lavar roupa, né? As máquinas de lavar roupa, ver as coisas girarem, ver os carrinhos girarem, ou só gostar de carrinho, ou só gostar de dinossauro, ou só gostar de mapas, de geografia. Então, eu pensava, meu Deus, eu acho que eu sou autista, porque eu tenho meus hiperfocos, né? Então, por exemplo, o estudo para mim é um hiperfoco. Eu amo estudar. Eu falei, se eu pudesse ser só pesquisadora, eu acho que eu seria, né? De ficar só pesquisando sobre comportamento humano. Eu gosto muito sobre aprendizagem, tanto que as minhas 3 especializações é na área da aprendizagem, né? Então, eu tenho neuropedagogia, neuropsicologia e problemas da aprendizagem. Então, para entender como que o cérebro funciona, por que uma criança tem aquela dificuldade, que jeito que eu faço para estimular aquela área do cérebro para que ela possa aprender. E análise do comportamento aplicada, que é a base, né, científica hoje do meu trabalho. Então, eu sou analista do comportamento aplicada, né? Então, eu consigo aplicar ela em qualquer contexto cotidiano. Pode ser numa empresa, numa escola, né, em tratamentos especiais, né, nas terapias especiais, no caso do autismo, TDAH, síndrome de Down. Então, todos esses casos são hiperfoco para mim. Eu não posso ver uma pessoa comentar alguma coisa que eu já falo, você já pensou sobre isso? Já pensou sobre aquilo, né? Então, eu tenho um prazer enorme de conversar e esclarecer, né? Trazer informação para as pessoas, para que elas possam se identificar. E, assim, ter um melhor diagnóstico, né? Ter um bom diagnóstico e um bom prognóstico, daí é o tratamento adequado. Esse é, assim, o meu propósito de vida. Você que lida com as crianças autistas, crianças com TDAH, que você falou ali, né? E suas famílias também, respectivamente, né? Eu acho que Sim. É tudo junto. Sim. Como é que funciona esse trabalho, assim? É um trabalho mais demorado, por ter que lidar com mais pessoas? Como é que funciona? Tá. Você fala meu trabalho na clínica. Com essas pessoas. Sim. O tratamento para as pessoas, por exemplo, com autismo, ele é para sempre, eu falo, né? De preferência que sempre ele esteja. É claro que em alguns pontos focais ele pode receber alta. Por exemplo, a criança tem ali um atraso na linguagem. Ela vai fazer fonoaudiologia, né? Em terapias especiais. Então, geralmente, quem tem autismo faz a fonoterapia ali, né? E a fonoaudiologia focada, né? Junto com a análise do comportamento. Para que o terapeuta consiga manejar os comportamentos da criança e consiga ensinar habilidades específicas da área de fonoaudiologia. O mesmo se aplica para terapia ocupacional, para psicologia. Então, geralmente, né, são terapias ABA, que a gente chama, que é focada na análise do comportamento aplicada. Então, essas terapias, elas são mais demoradas. É difícil uma criança que vá para terapia que fique 1 ano só e receba alta de tudo. Então, provavelmente, ela vai crescer em terapia. Vai fazer terapia ocupacional, fisioterapia, às vezes, quando tem atrasos motores.
vai fazer fonoaudiologia, psicologia, psicomotricidade, musicoterapia, porque a música é uma ferramenta poderosíssima, né, na estimulação cerebral para aprendizagem, entendimento de matemática, de linguística, de várias coisas. Então, é um tratamento multidisciplinar e realmente mais demorado. Só que ele é fundamental, né? Eu vejo hoje, a minha família é atípica. Eu sou diagnosticada agora com altas habilidades, depois consegui finalmente que meu irmão fosse também fazer a avaliação, descobriu que é autista aos 46 anos, e hoje a gente olha então para trás e fala, meu Deus, quanta coisa ele teve que passar sem ter um acolhimento necessário, de entender que ele tinha uma condição neurológica, né, que ele já nasceu daquela forma, e por isso que justificava as dificuldades dele na escola. Ele foi expulso de várias escolas durante a infância. Falavam que ele era mal educado, que ele tinha problemas comportamentais, que a mãe tinha que corrigir ele, e antigamente a correção era como? Era apanhando. Então ele apanhou muito na vida, né, principalmente do pai, né, dele. Levou muitas surras. A minha mãe sofreu também de ver ele sofrer, né? Mãe é assim, sofre quando vê o filho sofrer. Então, assim, uso e abuso de álcool e outras drogas, né? Álcool e outras drogas, internações, várias coisas que ele passou porque tinha uma condição e que a gente não compreendia porque não sabia da informação. Então, a partir do momento que eu comecei a estudar psicologia, que eu parti para o lado dos transtornos mentais, que eu comecei a identificar e fui falando. Olha, presta atenção, você tem característica disso. Não, eu não sou louco. Porque a maior parte das pessoas falam, não, eu não sou louco, não preciso tomar remédio, não preciso ir no médico. Né? Um preconceito muito grande. Simplesmente por não entender que é um funcionamento cerebral diferente. Não é um problema. A própria ida ao psicólogo. Exatamente. As pessoas da nossa geração ainda têm aquele preconceito, né? Exatamente. É louco que vai no psicólogo, é louco que vai no psiquiatra. E quando é numa cidade pequena, como a Lapa? Meu Deus, a psicóloga conhece todo mundo aqui da cidade, assim como eu conheço também. Se eu contar para ela, ela vai identificar as pessoas, vai saber. Então, eu já ouvi isso aqui, já que eu comecei, né, iniciei os atendimentos e eu já ouvi isso. Eu falei assim, é muito comum isso acontecer em cidade pequena. Por isso que tá tendo bastante procura também das pessoas, porque eu sou de fora, não conheço ninguém, graças a Deus. Por favor, não me contem da vida de ninguém, porque senão vai atrapalhar o meu trabalho. Não me mostrem fotos, não me falem quem é, desde que eu descubra por conta. Porque as pessoas têm medo de ser expostas. Né? Eu falo, até a gente estava conversando sobre a dificuldade, às vezes, dos pais aceitarem que as crianças têm uma condição diferente. Por pensar, meu filho não tem problema nenhum. Ou então, né, mesmo que seja inconscientemente, Deus que me livre que os analistas do comportamento não me escutem falando isso. Porque para nós não existe o inconsciente, mas eu digo assim, sem se perceber. Porque existe um preconceito velado, que às vezes a gente mesmo não compreende, né? Mas porque não faz essa análise ali de trás. Mas vem esse preconceito e chega aqui, o meu filho apresenta alguma questão na escola, alguma dificuldade, e eu falo assim, não, isso é sem vergonhice. Não, isso aí, peraí que eu vou corrigir você, né? Ou com a chinela na mesa, né? Ou com a varinha que não, você vai fazer. Você não tá fazendo porque você é preguiçoso. Porque você, né? Ou escuta às vezes até na escola, o mental fulano é burro. E às vezes tem uma condição, às vezes tem uma deficiência intelectual e que não é tão, vamos dizer assim, grave a ponto de que a criança fique babando ou, né, fique olhando para o nada, mas ela tem uma dificuldade enorme de aprender e às vezes é tida como uma criança que não quer ou que ela é preguiçosa. E aí vai aparecer outros comportamentos. A criança vai se irritando porque não consegue aprender e as pessoas ficam forçando. Ela vai ter problemas comportamentais. Então, ela vai chutar a mesa, ela vai querer bater na professora ou nos pais. E as pessoas vão ter ela como uma criança brava, irada, que precisa de correção. Então, assim, gente, por favor, não façam isso com as nossas crianças. As crianças não têm maturidade emocional para lidar com as frustrações. Então, às vezes nem a gente tem. A gente briga no trânsito, a gente briga com o marido, a gente discute com amigos, com conhecidos. Nós que somos adultos. E a gente quer exigir que as crianças tenham controle emocional. Então, assim, precisamos levar para investigar qualquer indício de problema comportamental, de dificuldade na escola, dificuldade de, é muito tímido, leve para investigar, porque pode ser um autismo, pode ser um mutismo seletivo, pode ser uma fobia social.
Então, são coisas que precisam ser investigadas para que não haja mais sofrimentos na vida dessa criança e que não perdure isso para a vida adulta, porque causa muito sofrimento, inclusive nos relacionamentos. Aquelas pessoas que não dão certo, que casam, separam, tá sempre com problema, tem um monte de filhos, mas não consegue se relacionar com os filhos. Tudo isso é indício de pessoas que têm transtornos e que precisam de investigação e tratamento adequado. E é importante ressaltar, porque assim, é uma coisa que tá ampliando, vamos dizer assim, do pessoal procurar um diagnóstico agora. Antigamente, é que nem você falou, a pessoa era tratada como burra, como que não devagar, sabia, mongoloide, né? Tinham vários estigmas. Tipo, não procurava saber o que acontecia, era só que ela é burra e não tem o que fazer. Exatamente. Isso, né? Aí as pessoas falam assim, mas agora tudo é autismo, tudo é TDAH. Se for ver, todo mundo é meio autista, todo mundo é meio TDAH. Não é bem assim, gente. Vamos pensar que hoje nós temos direitos assegurados, os direitos humanos têm avançado. Então, hoje, uma criança tem direito à inclusão escolar. Antes não tinha, era porque ia para a PAI. Isso mais recente ainda, né? Mas agora, lá mais para trás, a gente não via. Por quê? Porque ou ficavam trancados em casa, porque, né, na zona rural, principalmente, aquelas pessoas ficavam abandonadas no quintal de casa, né, dentro dos sítios, das chácaras, ou eram internadas em hospitais psiquiátricos, inclusive muitas famílias era silenciado, nem se sabia da existência de alguns entes da família, né, de alguns parentes, porque tinha problema e era vergonhoso apresentar para a sociedade. Então essas pessoas eram mantidas presas como se fossem em cativeiro, com correntes, né, andavam sujas, a higiene básica não tinha, então faziam tudo na roupa, né, comia com a mão no chão. Então, instituições psiquiátricas, a gente sabe hoje em dia, por exemplo, aquele hospital psiquiátrico que hoje funciona como um hospital geral, mas ali no Parolim, ali em Curitiba, tinha um hospital ali que era um hospital que, pelos registros, passaram 12 mil pessoas até 1989. De 1888 a 1989, passaram 12 mil pessoas em casos extremos psiquiátricos. Então, são pessoas que não eram vistas na sociedade, não é que não existiam, elas eram escondidas. Elas eram excluídas socialmente. Então, hoje a gente está vendo que realmente, o que realmente existia e que agora está sendo assegurado de direito. Então, assim, não é que a gente quer diagnosticar todo mundo, é que a gente quer garantir o direito de cada um de receber a melhor forma de ser ensinado, de receber a melhor forma de ser tratado. Então, a gente quer garantir o direito básico de saúde mental e qualidade de vida para as pessoas. Então, por isso que eu falo, gente, vai investigar. Tá com algum indício, tá sofrendo depressão, ansiedade, vai investigar. Talvez você tenha uma condição e não sabe, né? Sim. E olha quanta violência. Muita. Né? Quanto direito violado tem por trás de tudo isso. Sim, extremamente. Eu falo assim, eu que sou superdotada e que as pessoas têm a superdotação como genialidade, né? Que já é o primeiro mito. Nem todo superdotado é gênio, mas todo gênio é superdotado. Então, uma coisa dá pra gente deixar aí. Eu não sou gênio, pode ficar, né, tranquila. Não, até agora eu não descobri ser gênio, tá? Até porque eu tenho dificuldade de focar, né? Então, assim, eu aprendo muitas coisas. Realmente tenho uma habilidade grande, né, na área linguística. Gosto bastante de aprender, mas não sou uma super gênio, não. E com isso tudo, eu sofri, tendo facilidade em aprender, né? Imagina as pessoas que têm dificuldade, que se veem perdidos no mundo, sem saber o que fazer, eu não presto pra nada. Então, a questão da baixa autoestima. Aí a gente entra no assunto do suicídio. E tem muitas pessoas superdotadas também que se suicidam, porque não sabem o que fazer com tanta informação na cabeça. Sei fazer tanta coisa, mas não vou bem em nada. Parece que é como eu falo, as pessoas falam assim, é uma sina, né? A gente fala, meu Deus, é um karma. Uhum. Parece um karma. Eu estudo, eu faço tanta coisa, sou boa em muita coisa, mas parece que minha vida não vai. Por quê? Porque não tem gestão. Não tem gestão das emoções. Às vezes tem algum déficit aí em funções executivas. E tudo isso é possível de ser trabalhado em terapia. Por isso que é importante a gente também encontrar bons profissionais, óbvio, né? Eu falo que bons e maus profissionais tem em todas as profissões.
Mas existem pessoas que podem te ajudar. Procure até você se sentir seguro, em um lugar seguro, com uma pessoa que vai te dar uma boa direção. Isso é muito importante. E aquela coisa que até a gente tinha falado, né? Cada caso é um caso. Cada caso é um caso. Não é porque você é assim que uma pessoa também com superdotação vai ser assim Exatamente. também. Não é porque teu amigo é autista que você não vai ter autismo porque não é igual ele. Né? Exatamente. O autismo mesmo, por isso que chama espectro. Transtorno do espectro do autismo. Então, assim, é como se fosse uma enorme bolha com várias características. Tem pessoas que vão ter características aqui, tem outras pessoas que vão ter características aqui, e são totalmente opostas. E algumas pessoas são muito parecidas. Como eu já atendi muitos pacientes autistas, eu às vezes olho e falo assim, esse fulaninho parece muito com aquele outro, né? Mas esse daqui já parece com o outro. Porque eles são diferentes dentro do espectro, né? Tem crianças que são super afetuosas, abraçam, conversam, mas tem dificuldade com frustração, tem dificuldade com tempo de espera, tem dificuldade, fazem, né, estereotipam o flap, por exemplo, de mãos, né? De balançar as mãos, de balançar tronco. Meu filho mesmo, né? Pendula de um lado para o outro, né? Gosta de pegar um carrinho e ficar batendo um no outro, né? Eu falo assim, a gente tem que trabalhar a funcionalidade do brincar. Muitas crianças utilizam um objeto para se autoestimular. Então, assim, gosto de ver balançar. Então, eles ficam assim, sabe? Fica olhando de ladinho, a gente chama de estereotipia de angulação, porque para eles é prazeroso. Tem crianças que rodam, que ficam deitadas de ponta cabeça no sofá, sabe? Quando fica de ponta cabeça, só gosta de assistir de ponta cabeça no sofá. São alguns sintomas de autismo e que as pessoas falam assim, não, ele gosta de ver diferente. Então, assim, isso é aquilo que aparece. Mas, às vezes, como a gente não tem o olhar clínico, a gente não percebe. Então, por isso que é importante você ir investigar qualquer tipo de alteração. Muito! E tem estereotipias que não são conflituosas com a aprendizagem, então não tem problema. Tem criança que às vezes tem que parar ali e fazer algum movimento para se regular, dali a pouco ela volta para a atividade, beleza. Agora, tem crianças que não conseguem ficar sentadas, por exemplo. Então, ficam andando de um lado para o outro, correndo de um lado para o outro, pulando. Então, se está atrapalhando a aprendizagem, a gente vai ter que trabalhar na modelação desse comportamento, trazer isso para a funcionalidade e fazer com que essa criança consiga parar sentada para aprender. Né? Mas isso é um caso a caso que a gente tem que avaliar. Tá atrapalhando a aprendizagem? Tá. Então nós vamos trabalhar esse comportamento. Não tá atrapalhando? Então a gente só vai modelar e vai ensinar ele em que momento que ele pode fazer aquilo que não vai atrapalhar. Então são coisas que a gente, como terapeutas, né? Multidisciplinares, a gente trabalha com as crianças principalmente. Adultos também. Tem muitos adultos disfuncionais, que sabem fazer um monte de coisa, mas têm dificuldades em coisas básicas. Por exemplo, dirigir, autocuidado, às vezes tem dificuldade com higiene, não gosta de tomar banho, de lavar o cabelo, ou lavar o cabelo gosta só daquele jeito, só naquele horário, ou pelo contrário, tem que ficar lavando o tempo todo, né? Então, tem formas e formas de se manifestar os comportamentos repetitivos e estereotipados, por exemplo, né? Que é um dos critérios diagnósticos de autismo. E, Larissa, você tem um filho autista? Tenho. E você começou a estudar psicologia depois que você foi mãe ou antes de você ser mãe? Antes. Eu comecei a estudar psicologia já com 18 anos, né? E terminei a faculdade com 23. E me casei com 21, né? Que foi o meu primeiro casamento. E no meio da faculdade, então eu me casei, né? Com 21. E terminei a faculdade, fui morar no Rio Grande do Sul. E aí eu já tinha 2 anos de formada quando eu tive minha primeira filha. A Emanuela nasceu no Rio Grande do Sul, já num casamento um pouquinho complicado, porque é uma pessoa difícil de lidar, que também penso eu que tenha transtornos, que seria interessante de avaliar, né? Mas é uma decisão também particular, então, né, respeito. Mas assim, a questão dos transtornos, por exemplo, atrapalham no relacionamento quando a pessoa não sabe, porque ela não sabe lidar com uma responsabilidade. Principalmente, os autistas têm muita dificuldade em ser responsável por outras pessoas, nem por si, às vezes, quanto mais pelos outros. Então, num relacionamento afetivo, né, de casamento, por exemplo, o autista tem muita dificuldade de levar o casamento. E isso gera muito sofrimento para o cônjuge, porque o cônjuge espera, né, um contrato de fidelidade ali, né, de um com o outro, né,
principalmente quando existe ali um aspecto religioso também envolvido, uma espera, né? Segundo a Bíblia, por exemplo, que a gente espera que o marido dê a sua vida pela esposa, que cuide da esposa, e a esposa seja submissa ao seu marido. Então, isso é muito difícil de acontecer, porque a pessoa não tem responsabilidade, então é difícil dele ser uma autoridade que vá suprir as necessidades de quem está ali, né, submissa a ele. Então, eu tive bastante dificuldade. Então, nasceu a minha primeira filha, ela teve surdez bilateral, mas a gente só descobriu a surdez com 4 anos de idade. E depois eu engravidei, então já em 2018 eu já tinha 6 anos de formada. Aí que eu comecei a estudar os transtornos do neurodesenvolvimento, porque eu estava fazendo a minha pós em neuropedagogia e comecei a me interessar demais pelas dificuldades de aprendizagem que aparecem muito nos transtornos do neurodesenvolvimento. Foi aí que eu me apaixonei por essa área em específico dos transtornos e comecei a estudar mais. E comecei a perceber o meu filho. Né? A minha filha também tem algumas características, então até agora nós vamos levar ela para investigar, porque a menina é mais difícil de você identificar, porque elas mascaram muito bem, elas se adequam mais socialmente, né? Aquilo que as pessoas esperam delas. Os meninos não estão nem aí. Eles são o que são e pronto, né? Então, isso é bem importante da gente falar também. Meninas são mais difíceis de diagnosticar. Se não for um profissional bem habilitado, com experiência, é mais difícil. E aí, meu filho nasceu, então ele agitado desde o início, ele batia muito, né? Tinha comportamentos repetitivos já desde bebê. Mas ele tinha muito bom comportamento social. Então, assim, ele ria, ele conversava, né? Mas ele teve atraso na linguagem, tanto que ele tem 5 anos hoje. Ele ainda tem dificuldade, tem dislalia, né? Ele troca algumas letras, ele tem dificuldade, às vezes, de se expressar. Ele fala uma palavra e a gente não entende ainda hoje. Então, eu comecei a perceber isso. Esses atrasos que foram aparecendo. Então, com 2 anos, eu comecei a investigação. Mas por quê? Ele tem uma boa fala, né? Assim, comunicação social. Não na fala em si, mas assim, na comunicação ele é bom, né? Ele chega e conversa com você sem nunca ter te visto. Foi lá, ele muito ele conversa, né? E você é da onde? Ele faz pergunta, né? Mas dali a pouco ele já sai também, deixa você falando sozinho. Ele não mantém muito bem a conversa, mas ele inicia numa boa e aceita a comunicação de outra pessoa. Mas essa questão dele ser social, bastante, os médicos, que às vezes não tinham nem muita experiência, falavam assim, não, mas ele olha pra gente, então ele não é autista. Eu falei assim, mas autismo não é só isso. Eu que trabalho com isso, sei. Então eu falava, não, eu quero uma segunda opinião. Até encontrar uma médica mais atualizada, né, dentro do DSM-5, dentro do CID-11, né, que são os critérios diagnósticos atuais para autismo. E ela falou assim, meu Deus, como que nunca diagnosticaram esse menino? Ele tem todas as características. Eu falei assim, até que enfim, encontrei alguém que entende, né? Então, por isso que às vezes essa pulguinha atrás da orelha, principalmente da mãe, não deve ser deixada de lado. Mesmo que às vezes um médico diga que não, mas você percebe que aquilo é persistente, aquele sintoma da criança é persistente, procure uma outra opinião. Eu precisei passar por 4 médicos diferentes para, enfim, chegar no diagnóstico e ter o direito dele assegurado, né, de ter terapia. Então, hoje ele já está melhorando bastante, já tem 1 ano que ele está em terapia intensiva, né, e aí hoje ele já tem um desenvolvimento muito melhor. Larissa, você também comentou, já falando do seu casamento, né, você tinha nos contado que você sofreu assédio. Sim. Quando você era casado. Você pode explicar para nós quais tipos de assédio que uma pessoa pode enfrentar e como que foi para você enfrentar isso durante o seu casamento? Em primeiro lugar, quero até olhar para a câmera, para você que está me ouvindo. Qualquer pessoa pode sofrer abusos. Né? Eu já tinha meu diploma na mão de psicóloga, né? Porque às vezes eu tinha muita vergonha de falar isso dentro do casamento, eu tinha vergonha de expor isso para outras pessoas. Primeiro, pela minha posição cristã, que eu falei, eu casei, é para ficar até o fim da vida. Então, se a pessoa tem algo a melhorar, eu vou ajudar ela a melhorar. Então, eu vou orar por ela, eu vou levar ela para conversar com outras pessoas mais experientes, que já têm mais tempo de casado. Vamos lutar juntos. Vamos lutar, porque a gente não pode desistir. O casamento, eu sempre ouvia dos pastores assim, casamento não tem janela e nem porta. É dentro de casa e você vai resolver. Só que isso foi me matando. Né? Aos poucos, quando eu vi, eu falei assim, olha, eu vou deixar o outro viúvo, vou morrer, para poder se separar. E aí eu comecei a perceber o quão mal eu estava, quando eu comecei a engordar demais, então eu cheguei a pesar 130 quilos, né? Eu engordei cerca de
40 quilos em pouco tempo, assim. Em 2 anos, 3 anos, eu engordei quase 40 quilos. Então, a gente vai entendendo, né, esses mecanismos, assim, de defesa, de a gente se tornar forte externamente, mas engordando, né? Então, a gente vai entendendo que são problemas realmente emocionais que a gente vai vivendo. O que acontece? Eu sofria muita manipulação. Então, assim, vamos mudar pra lá. Então, uma pessoa um tanto narcisista, que se preocupa só consigo mesmo, e tem manejos de ir te levando. Então, eu fui pro Rio Grande do Sul, fiquei lá, adoeci por conta, né, da minha imunidade baixa, por conta do sofrimento também, emocional, de não ter esse cuidado de marido. Então, eu sempre tive que suprir as demandas da casa, financeiras, porque é uma pessoa que tem dificuldade de manter um trabalho fixo, né? Então, ele não suporta ter patrão, ele já chegou a falar isso. E assim, então se vira. Se eu precisasse comer, eu tinha que me virar. Então, eu sempre fui muito do trabalho, minha família sempre me ensinou isso, de que eu não deveria depender mesmo de ninguém. Então, lá eu trabalhei de várias coisas, garçonete, eu fiz cerimonialista de casamento, de aniversário, eu trabalhei vendendo produtos de limpeza, já trabalhei vendendo filtro de água, porque ele ia entrando nas coisas, porque ele achava que ia ganhar dinheiro fácil, principalmente em pirâmides financeiras. E acabava que ele adquiria produtos, por exemplo, e eu tinha que vender. Porque ele não trabalhava, ele não fazia o que tinha que ser feito. E aí eu tinha que fazer, porque o dinheiro estava investido ali. Sim. Então eu tinha que me obrigar a trabalhar, né, nessas coisas e não conseguir me desenvolver. Eu abandonei a minha vida, é como se eu tivesse sido sequestrada de mim mesma. Essa era a sensação que eu tinha, como se eu tivesse amarrada. E eu não tivesse forças de sair dali. Hoje, olhando de fora, eu penso, meu Deus, como que eu não saí, fui para outra cidade, fui trabalhar, fui fazer outra coisa. Mas a gente não conseguia. Então, é bem importante falar isso. Todas as pessoas são passíveis de passar por abusos. Então, eu sofri abusos financeiros, abusos morais, né? Ah, mas é porque você é assim, você é assado. Então, a pessoa te bota para baixo. Então, a culpa sempre é da outra pessoa. Teve abusos, inclusive, físicos mesmo, sexuais, de fazer coisas que eu não permitia. E ele fez contra a minha vontade, e eu fiquei com dor, eu caí chorando do lado, e eu falei assim, ai, pelo amor de Deus, você também não ajuda, sabe, meu assim? Deus. Então, são situações bem difíceis que eu passei. Grávida, falar assim, você não tá me dando atenção, né, na área sexual. E eu falei assim, mas eu tô com muita dor, tive muita dor do meu segundo filho. Na gestação, tinha muita dor pélvica, eu não conseguia mal andar, às vezes eu tinha dor, eu me paralisava, eu tinha que parar e esperar passar. E aí ele falou assim, cuidado, hein, não pode abrir brecha, tipo assim, né, se você não me satisfazer, eu vou procurar em outro lugar. Então, assim, são vários tipos de abusos emocionais, né, físicos. Então, até que chegou um momento que eu perguntei, falei assim, olha, você percebe que você tem algo a mudar, a melhorar? E aí, quando ele falou assim, não vejo que eu tenho nada para melhorar, eu vi que realmente não tinha saída para aquela relação, né? Porque quando a pessoa percebe que tem algo a mudar e que ela está disposta a mudar, ok. Mas quando ela diz para mim que não, então eu falei assim, então a partir de hoje nós não temos mais nada. Então, eu sou uma pessoa de muita opinião, assim, eu lutei 7 anos pelo casamento. Campanha de oração, né, levar para pastor, conversar com amigos, né, conversar com família. Aí eu comecei a contar para a família, porque eu tinha vergonha de contar para a família o que eu estava passando. Então, a minha família me resgatou. Falou, não, a gente não aceita, a gente vai te dar todo o apoio e vem para cá. Fiz cirurgia bariátrica, né, também, até porque eu estava muito obesa, estava quase morrendo. Tive até um mal súbito um dia, que eu fiquei sem ar enquanto estava dormindo. Nossa. Acordei num susto, assim, porque eu estava sem ar. E aí eu fiz, então, a cirurgia bariátrica, comecei a emagrecer e cuidar um pouco mais de mim e criei meus filhos. Foi meu filho nascer, eu me divorciei. E desde então, eu comecei a me reerguer, comecei a trabalhar na minha área, voltei a estudar. E aí, eu comecei a ser eu novamente, né? Então, fui resgatada, né? E Jesus me libertou de todas essas amarras, assim, que me prendiam, sabe? Eu encontrei refúgio no Senhor e nas pessoas que eu amo, né, na minha família, que até hoje são minha rede de apoio importantíssima.
E é muito importante citar a família, porque muitas vezes acredito que seja isso que aconteça, né? Sim. A vergonha de um casamento falido. Sim. Como que eu vou me expor para minha família que acreditou tanto em mim e agora eu vou decepcionar essas pessoas. Exatamente. E não senti assim, meu Deus, que frustração. Porque até alguns dias antes de casar, minha mãe mesmo falou assim, olha, tá na hora de você terminar esse casamento. Tá em tempo ainda. 2 dias antes de eu casar. E depois de que E aí eu falei, meu Deus! E aí eu falava, meu Deus, mas os parentes em casa já esperando pelo casamento, já chegaram antes, né? Pessoas de longe que vieram, já tinham recebido os presentes do casamento. Então, eu falei, como eu vou fazer isso? Eu sentia no fundinho que tinha uma razão aquilo que a minha mãe falava, mas eu não tive coragem de tomar uma decisão naquela altura. Então, eu segui com isso e custou muito da minha vida, né? Mas eu falo, Deus é tão bom que me deu 2 preciosidades desse relacionamento. Então, eu falo assim, não é de tudo ruim. Eu falo que até dos momentos difíceis e mais duros da nossa vida, de maior sofrimento, Deus nos dá a sua mão e nos dá coisas preciosas daquele momento. Então, às vezes, aqueles momentos também são necessários para que a gente possa se desenvolver, né? Hoje eu vejo meus filhos, eu olho para cada um deles e eu falo, gente, que bênção, meus filhos são tudo na minha vida, né? Então, eu agradeço a Deus pelos meus filhos, por esse tempo, mesmo que difícil, porque hoje, quem sabe, eu vou poder ajudar outras pessoas também a se libertarem ou até de evitarem entrar em situações assim, né? Sim, e que brilho nos olhos que você tem quando fala dos seus filhos. Sim, eu amo Mas demais. enquanto mãe, somos muito babonas. A Carol ainda não é mãe, mas vai entender quando tiver os seus. A Caroline Nunes comentou aqui, história de vida de muita superação. Amo você. Ah, minha sobrinha, te amo, Carol. Te amo, Lê, minha sobrinha, né? Tenho muitos sobrinhos, meu Deus, sobrinhaiada tudo, meus sobrinhos netos. Eu tenho sobrinhos netos, gente. Amo demais minha família. E você, como psicóloga, como é que você concilia a sua saúde mental, né? Ajudando outras pessoas também com essa história de vida, de superação, né? Eu falo assim que não deixa de ser cura para mim também, ajudar outras pessoas, né? É claro que dentro do consultório eu não vou levar a minha história pessoal, porque a gente não mistura, né? Assim, então é uma relação bem profissional. Então eu cuido muito daquilo que as pessoas me trazem em consultório e crio um planejamento muito individualizado, né? Que seja específico para aquela pessoa. Por isso que eu gosto muito de trabalhar, por exemplo, com o autista, eu trabalho com a criança, eu trabalho com a família e com a escola. Não tem como eu tratar alguém isolado. Não dá para eu tratar um adolescente e mandar ele para casa e o contexto familiar dele está do mesmo jeito, né? Então, eu preciso tratar as pessoas em nível familiar e social. Então, esse é o meu objetivo de vida, principalmente em relação profissional. Né? E a minha saúde mental eu cuido, né, também. Eu falo assim que todo terapeuta deve fazer terapia, né? Nesse momento não estou fazendo porque eu estou, né, nesse processo de transição, mas já vou começar já a ter as minhas mentorias, né? A minha supervisão. Todo psicólogo principalmente precisa ter supervisionamento, né? Supervisão de alguém que seja mais experiente, né? De que tenha mais instrumentos, né, para que possam auxiliar nos tratamentos. Então, é assim que a gente cuida, né? Separando aquilo que é do outro, deixar com o outro e cuidando da minha própria saúde mental para que eu esteja bem. E essa separação você consegue fazer bem? Tipo, às Sim. vezes você não fica pensando naquele, aquela criança. Sim, principalmente com criança eu sou muito mais sensível, né? Então, mas eu, como sou profissional e eu sei os meios a quem recorrer, eu já, por exemplo, já dei até depoimento em casos judiciais por crianças que sofreram abuso, né? Crianças que estavam sofrendo violência emocional, física também. Então, assim, eu sei os caminhos a que seguir. E eu sei que as coisas não dependem de mim. É muito importante a gente saber o que é luta nossa e o que não é. Sim. O que a gente tem que saber delegar as coisas, né? Porque senão a gente não consegue vencer. Então, lutas que não são nossas, a gente não deve entrar. Então, algumas coisas eu falo assim, pela saúde da criança e proteção, né? Eu sei os caminhos que eu devo trilhar, né? A denunciar se for necessário, né? Chamar a família para treinamento em outros casos. Mas isso eu não levo isso para casa, até porque eu não posso comentar com outras pessoas, sim, né? Sim, então, mas é claro que a gente fica pensando, né? Que melhor forma eu posso ajudar o fulaninho.
que plano que eu vou fazer, que instrumento eu vou aplicar. Então, a gente sempre está com essa sensação, né, de preocupação com o paciente, porque a gente, querendo ou não, a gente tem um vínculo, né, com os nossos pacientes. E é um grande desafio, né? Qual que é o maior desafio da tua profissão? O maior desafio da minha profissão é amar. Eu falo assim, é um desafio e é uma bênção também. Eu falo assim, que não existe um bom profissional que não ame. Se você não amar uma pessoa, você não vai conseguir fazer o melhor por ela. Então, o amor é o segredo de tudo. Mas também isso é muito difícil, né? Porque às vezes você vê comportamentos difíceis, às vezes você vê a família que não está muito bem disposta e engajada para ajudar aquela criança também. Faz você, eu estou trazendo na terapia, então você resolve. E a gente sabe que a gente não faz nenhum trabalho sozinho, né? Então eu preciso dessa parceria com a família, preciso da parceria com a escola. Então em todos os ambientes eu preciso de ter o amor envolvido. A escola tem que amar essa criança, a família precisa amar essa criança. Eu amo demais. Eu falo assim, ó, agora você perdeu também, porque também é minha essa criança. Principalmente criança, gente, eu me apego demais, né? Eu beijo mesmo. Na época do Covid foi muito difícil pra mim, porque eu não podia pegar e beijar, né? Então, de máscara mesmo, eu amassava as crianças. Então, já até peguei Covid 3 vezes. Porque eu não consigo não amar uma criança e olhar com afeto, né? Eu acho que parte da cura e do desenvolvimento de cada pessoa é o amor que faz parte ali, né? Para que esse processo todo funcione. Então, meu maior desafio, minha maior bênção também é o amor, é amar. Ai, que lindo. Larissa, você contou pra gente também que você tomou uma decisão bem importante da sua vida, que foi, Sim. Você morava em Curitiba e você largou a sua vida de cidade grande para morar no interior. Hoje você mora na Mariental. Sim. Que inclusive a gente gravou o videozinho lá, fomos muito bem recebidos, até queremos agradecer, né, Carol? Com um café maravilhoso, foi uma tarde, assim, bem gostosa. Então, assim, qual que foi o motivo da decisão de mudar de Curitiba, onde para nós Curitiba tem tudo, né? E vir morar no interior? A gente precisa separar o que é tudo e o que é prioridade. Né? Curitiba tem tudo, mas Curitiba não tem uma prioridade que é da nossa família, que é a saúde. Então, a saúde mental, no caso, né? O meu irmão tem TEA, né? E ele gosta muito de terra, e para ele terra é terapêutico. O meu filho tem TEA, também autista, né? Então, TEA é autismo, tá, gente? Também, e ele tem muita agitação motora, então, para ele, ter um espaço onde correr, onde brincar é muito importante. E a questão de produzir mesmo, de plantar e produzir, comer algo que é saudável. Então, nós queremos muito saúde para nossa família, né? A minha mãe, Terezinha, vai estar aqui com vocês, né? Semana que vem. E até tem muitas coisas que eu não contei, porque muito se mistura a minha história com a dela, mas eu creio que ela vai contar também. Então, assim, a minha irmã teve um AVC aos 40 anos de idade por conta de um problema que tem no coração, mas também por estresse. Ela fumava porque é muito ansiosa. E, assim, vivia correndo, trabalhava em Almirante Tamandaré, morava no Boqueirão, aquela correria de um lugar para o outro. E ela teve AVC aos 40 anos de idade, ficou com hemoplasia, né? De um lado do corpo ela não funciona, do lado direito. Então, ela perdeu o movimento da mão. Ela perdeu a fala, então, a fala funcional. Ela fala algumas palavras soltas, mas às vezes ela quer explicar alguma coisa, então ela faz com uma mão só o gesto e a gente vai decifrando o que ela quer comunicar. Então, para toda a nossa... Você vê, toda a minha família tem um histórico atípico, né? Ou de um acidente vascular cerebral, ou de autismo, né? Bipolaridade, meu irmão tem junto, associado. O meu filho tem autismo, minha filha tem perda auditiva bilateral. Eu sou superdotada, minha mãe é superdotada, tem toque. Então, assim, ansiedade. Então, nós temos vários casos na família que precisa de uma atenção maior a respeito de saúde mental e de saúde física mesmo, né? De uma boa alimentação. Então, quando nós encontramos a chácara, que a gente estava procurando há 2, 3 anos já uma chácara, e quando a gente entrou ali, falou assim, meu Deus, é aqui, e deu tudo certo, foi um plano de Deus, e veio muito forte no meu coração, olha, a nuvem da minha presença, o Senhor falando comigo, né, está sobre a sua casa, cuide da sua casa. E eu falei, tá bom, Senhor, eu vou abandonar. Para mim foi uma crise. Primeiro, eu falei, meu Deus, eu amo meu trabalho. Eu trabalhava na clínica Neuroconcept como coordenadora, né, coordenando muitos profissionais da área de terapias especiais, né, que trabalham realmente mais com autismo, síndrome de Down e outras síndromes raras.
e amava o meu trabalho, sabe? Amava os meus parceiros, né, de trabalho lá, os três, o Alia, o Dani e a Ju. E assim, amo demais toda a equipe, né, os outros coordenadores que estavam juntos, mas eu falei assim, eu preciso escolher a minha família nesse momento. Né? Nesse momento eu preciso escolher. Então eu abandonei a minha carreira lá, mas estou iniciando minha carreira aqui, porque eu sei que Deus tem um propósito na minha vida aqui nessa cidade. Com certeza. Então eu sei que eu posso contribuir com os pais, com as famílias, né? Com a saúde, com a educação nessa cidade, e é o meu objetivo agora, nesse momento. Que diferença de vida que você viu? Muito. Eu morava num apartamento, né? A minha... Passarinho preso na gaiola. Não, preso, totalmente. Aqui é uma maravilha, né? Eu falo assim, gente, se preparem, vou fazer gincana por lá, vou chamar os vizinhos, o povo da cidade. Porque já estamos inscritos para já está inscrito para gincana. Corrida do saco, ovo na colher, né? Farinha na cara. Eu sou muito agitada também, né? Mas eu vejo que a vida no campo é outra vida. Só de você levantar, tomar café, vendo ali os passarinhos comendo, né? Nos comedouros, as galinhas, o galo cantando, né? Os cachorros felizes brincando no quintal, as crianças com liberdade, a gente já melhora o nosso humor, né, o nosso estado mental. Então, estou muito feliz de estar aqui. A energia é outra. É outra. Né? Quando a gente chegou lá, deu pra sentir aquela energia gostosa. Todo mundo feliz. Que gosta de estar naquele lugar, né? Eu sou suspeita porque eu amo o mato também, né? Estar na natureza. Com certeza. A horta que vocês estão construindo também, sim, maravilhosa. Milho, mandioca, abóbora, melancia, vagem, tomate, cenoura, folhagem em geral, né? De verduras, frutas, né? Os pés de frutas. Meu irmão tá cuidando do meu irmão trabalha. Meu irmão trabalha de segunda a segunda, de domingo a domingo. Eu falo, meu Deus, esse menino tem onde é que desliga? E sabe né? que foi bem interessante que quando o seu irmão chegou na porta, aquele dia a gente tomando café, que quando eu descobri que ele era tatuador. Pensa, tatuador em Curitiba. Baita homem, né? Gigante. E também largou, né? De tudo largou tudo também. Ele falou assim, larguei legal. Tudo e virei agora agricultor. Mas agora ele tá gostando do que faz também. Meu Deus, a saúde mental dele melhorou muito, né? Eu falo, depois que ele teve o diagnóstico, ele também aceitou melhor o tratamento e agora ele entende que ele tem uma condição. Hoje ele mesmo fala sobre a condição, então muito importante isso. E assim, eu fico imensamente feliz de ver a minha família feliz. Eu falo assim, que para mim a coisa mais importante que existe nessa terra é a família, que é a primeira instituição que Deus deixou para nós, né? E que nós precisamos cuidar. Então, assim, a gente tem que deixar o orgulho de lado, todas as outras coisas de lado e olhar para a família, porque é na família que a gente consegue a cura que a gente precisa para que a gente seja uma boa pessoa fora. Né? Exatamente. Então, a gente precisa ter esse olhar para a família. É a base, aquele alicerce que você precisa ter. Exatamente. É a pedra fundamental nossa nessa terra. Exatamente. Conta pra nós, então, Larissa. Todo mundo tem um medo. Uhum. Qual que é o teu maior medo? Meu maior medo é de não estar perto da minha família. O meu maior medo é não poder cuidar da minha família, de estar perto da minha família. Minha família é tudo pra mim. E acredito que a tua família seja o motivo da sua superação também. Sim. Eu falo assim, principalmente os meus filhos. Tá vendo só como Deus sabe das coisas? No momento tão difícil, Deus me deu 2 filhos. Mas foram eles a minha maior motivação para levantar e falar assim, não, eu tenho 2 filhos para criar. Eu tenho 2 seres humanos que vão impactar as gerações. São 2 pessoas que vão se conectar com muitas outras pessoas. E eu quero que meus filhos sejam saudáveis espiritualmente, mentalmente, fisicamente, para que eles possam levar uma cultura diferente para o lugar onde eles vão. Né? Então, eu quero que eles impactem o ambiente, o lugar, as pessoas com quem eles vão entrar em contato. Que sejam pessoas de bem, trabalhadoras, que pensem no próximo, que sejam empáticas, né? Que tenham esse compromisso, esse propósito de se preocupar com as vidas. Então, eles foram minha maior motivação para me superar, né? De tudo isso. E continuo me superando, né? A superação, eu falo assim, que é um impulsionador, né? A gente vai com dificuldade, dali a pouco a gente vai e desliza, ufa, né? É um alívio. Dali a pouco é aquela montanha de novo para subir. E assim a gente vai. É o movimento da vida, né? Com certeza. Uhum. E agora que tua vida tá começando a subir de novo, qual que é o teu maior sonho? Ai, é tão complexa essa pergunta. Então, assim, o meu maior sonho é poder realmente contribuir com a vida das pessoas. Eu quero ajudar a transformar vidas.
Quero que as pessoas sejam o melhor que elas possam ser. Que elas se descubram, o autoconhecimento, né? Se descubram, se eu tenho uma condição ou não tenho uma condição, né, específica, mas assim, todos nós temos um propósito nessa terra. Ninguém nasce por acaso, mesmo que seja fruto de algo, de um estupro, de uma violência, todas as vidas elas têm um propósito. Eu tenho certeza disso. E assim, às vezes as pessoas pensam, eu não sei por que eu nasci, né? Eu não devia ter nascido, eu só vim para dar errado, tudo de errado acontece comigo. Não pense nunca assim. Deus tem um propósito para cada um. Deus tem uma história incrível e você vai ser uma pessoa muito importante para a outra, que vai ser muito importante para a outra. Nós somos uma conexão. Se vocês repararem bem na natureza, tudo é assim. Até uma folha, você vê, ela depende do caule, que depende do tronco, que depende da raiz, que depende da terra, que depende da chuva, que depende da nuvem, e assim vai, né? É um ciclo. E todos nós somos assim também. Ninguém nasceu para ser sozinho, ninguém nasceu para sofrer sozinho, ninguém nasceu para sofrer, para ficar sofrendo. O sofrimento faz parte da aprendizagem. Inclusive, eu falo muito sobre isso nas minhas palestras, né? O sofrimento, ele é muito importante para a aprendizagem. Se você não tiver barreiras para enfrentar, não tem por que você crescer. É só ficar aqui, vou ser alimentado. Né? Não, mas para a gente poder ser alimentado, a gente tem que sair, tem que trabalhar, tem que aguentar o chefe, a gente tem que engolir alguns sapos, a gente sofre no corpo, no espírito, na alma. E assim, mas o sofrimento, ele nos ajuda a crescer. A gente só precisa aprender a olhar as circunstâncias e ver daquilo uma oportunidade e não um sofrimento no sentido de punição. Né? Todo sofrimento é uma oportunidade. Eu acredito muito nisso também. Eu tenho um lema que é transformando para transformar. Né? Nós nos transformamos primeiro para depois conseguir transformar a vida das outras pessoas que estão ao nosso redor. Com certeza. Que estão próximos, longes. Mas é esse sonho que eu tenho também. É transformar a vida do maior número de pessoas possíveis. Tamo junto, gente. A gente não vai dominar o mundo, mas se nós conseguirmos começar pela Lapa, já tá bom, né? Nossa, com certeza. Os nossos vizinhos, os nossos amigos, familiares, já meu Deus, né? Uma bênção, né? Uma bênção, é verdade. Com certeza. E Larissa, conta pra nós quais são os seus planos futuros. Meu plano futuro é trabalhar bastante. Estou disponível, né? Estou com o meu consultório aberto aqui no centro da Lapa. Estou atendendo, então, já algumas pessoas, mas atendo crianças, principalmente com suspeitas, talvez, de diagnóstico, ou pessoas que estão sofrendo, né, com ansiedade, depressão, enfim. Qualquer demanda que você tenha de sofrimento psicológico, vá me procurar, porque se eu não puder te atender, eu vou te encaminhar para alguém que eu conheça, né, que vai conseguir te ajudar. Então, assim, não fique esperando, né? Vá enquanto você está com a oportunidade. Então, quem sabe hoje está sendo a oportunidade de você saber que eu estou atendendo e que eu posso te ajudar. E nada é por acaso. Se Deus te colocou aqui, é para as pessoas que estão nos assistindo, nos ouvindo. Sim, exatamente. Para que elas sejam impactadas, tocadas, né? Para poder ser transformadas. É verdade. Eu gostaria muito de cantar uma música, se vocês me permitirem. Para que as pessoas recebam aí. Essa música me ajudou muito nos momentos difíceis da minha vida. Às vezes, até quando eu não conseguia dormir, eu ficava cantarolando e eu dormia assim, cantando essa canção. Eu nem perguntei que música que é, mas eu tenho uma música que comigo acontece isso. Quer ver que a conexão é tão forte que é a mesma música? Será? Vamos lá. Vou trazer aqui mais pertinho, tá? Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Porque na verdade eu descobri que tudo que eu preciso está em ti. Mas meu coração é teimoso demais pra admitir. Sei que depender é como viver perigosamente, mas preciso acreditar e confiar no que você me diz.
Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Eu sei que mesmo sem entender, você está no controle, então me esconda no teu coração, me amarre a ti, pra eu não desistir. Eu não quero mais fugir da tua vontade pra mim. Eu sei que vai ser difícil, mas você estará sempre comigo. E mesmo que minha alma grite, tente me fazer voltar atrás, eu vou confiar, eu vou descansar, me lançar no teu amor, no teu amor, Senhor. O tempo não pode apagar e as muitas águas nunca levarão o amor que você sente por mim. Eu sei que tudo vai se cumprir. O tempo não pode apagar e as muitas águas nunca levarão o amor que você sente por mim. Eu sei que tudo vai se cumprir. Vai ser difícil, eu sei, largar tudo por você, mas eu sei que quando eu pensar em desistir, você estará ao meu lado, me segurando, me assegurando de que tudo vai ficar bem. Tudo vai ficar bem. E se eu cair, a tua mão me levantará. E se eu chorar, toda lágrima você enxugará. E se eu cair, a tua mão me levantará. E se eu chorar, toda lágrima você enxugará. Então vem, aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Porque na verdade eu descobri que tudo que eu preciso está em ti. Mas meu coração é teimoso demais pra admitir. Sei que depender é como viver perigosamente, mas preciso acreditar e confiar no que você me diz. Meu Deus, É isso. Show! que privilégio que a gente tá tendo, Gente, Carol. que voz maravilhosa, que Obrigada. letra maravilhosa. Linda, né? É tocante, Nossa. assim. Meu É, Deus. essa Tem que música segurar foi. pra não chorar. Essa Nossa, música arrepiei. é maravilhosa mesmo, assim. Que fala que muitas vezes a gente tem vontade de desistir, que a gente confiar é difícil, que se entregar é difícil, né? Que a gente pensar que se a gente não fazer nada, será que vai acontecer? Mas tem coisas que a gente tem que apenas deixar Deus fazer na vida da gente, né? E nunca desistir, porque Ele sempre vai estar conosco. Larissa, que presente de Deus na Amém. nossa vida. Tenho certeza que quem tá ouvindo vai ser tocado. Assim Amém. como nós que estamos Sim, aqui com certeza. fomos tocadas. Uhum. É um privilégio ter você na nossa vida. Cada encontro é uma surpresa.
E eu quero agradecer muito por você estar aqui, deixar a sua família em casa e vir contar para os nossos seguidores né, um pouquinho da sua história. Sim. Que eu tenho certeza que... Tem muito mais. Tem muito mais. Tem muito A tua mais. história é aquela que dá vontade de você ficar, né? Sentar, colocar um banquinho e vamos escutar a Larissa falar. Né? Mas, infelizmente, a gente tem um tempo. Quero aproveitar e convidar vocês, então, para, na próxima segunda-feira, no podcast Vida Sem Filtros, conhecer a mãe da Larissa. A Terezinha. Ela sim tem história para contar. Tem receita de bolo que tem ela passou pra nós. Tem muita coisa maravilhosa. Sobre terapia familiar sistêmica. Então, assim, é um aglomerado de muita informação boa, de muito conhecimento. E é isso, né, Carol? Que vontade de ficar mais tempo. Eu quero agradecer muito pela oportunidade de ter te conhecido. Muito conhecimento, muita coisa. Uma conversa, assim, de 1 hora. Tanta coisa que eu aprendi. Que bom. E é muito bom conhecer a tua história também. Eu que agradeço. Estou muito feliz com o convite. E realmente aquilo que você falou lá na minha apresentação, né? Que sejamos verdadeiramente amigas. Eu amei conhecer vocês. Eu sei que Deus tem um propósito nas nossas conexões, né? Então, muito obrigado pelo tempo. Muito obrigado por vocês que ficaram, né, até o final. Que Deus abençoe cada um de vocês, a família de vocês, que vocês sejam prósperos e que a vida de vocês possam ser desenvolvidas, né, a todo vapor, de toda a qualidade que vocês têm, de todo o potencial que vocês têm. Amém. E que juntas possamos transformar muitas vidas. Amém. Amém. Obrigada. Então é isso aí. Até segunda-feira que vem, às 19 horas, no nosso podcast A Vida Sem Filtros. No mesmo local. Mesmo bate-local, bate-horário. Tchau. Esperamos você. Que gostoso. Nossa, muito bom. 1 hora. Passou boa, muito né? rápido. Muito